Fala galera, como vocês estão? Aqui é o Thiago e muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. É um jeito da gente se aproximar um pouquinho, porque a gente sente muita saudade de estar perto, de poder abraçar, poder conversar pessoalmente. E aí a gente vai quebrando um galho através aqui dessas ferramentas digitais. Queria deixar um recado rápido para que você que está me assistindo aí não sabe. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem um GP, um grupo pequeno, onde a gente consegue trocar uma ideia um pouco mais de perto. Então fique atento, entra lá com a gente. E de domingo às 11h15 a gente tem Escola Bíblica Dominical, que a gente estuda um pouco da palavra, a gente consegue ter uma liberdade, fazer pergunta. É um clima bem descontraído, então cola lá com a gente. Se você não sabe os caminhos para entrar, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente lá no direct do Instagram, nazatim.sc, que a gente responde para você e dá os caminhos para você participar com a gente, beleza? E então vamos direto ao que interessa. Vamos estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos estudar, vamos ver um pouquinho sobre o que Jesus nos ensina sobre viver o sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é tudo que você não consegue encontrar pelas pontes que são terrenas, aqui onde a gente vive. O sobrenatural você nunca vai conseguir encontrar perfurando a terra, por exemplo. Você nunca vai conseguir encontrar o sobrenatural construindo uma coisa ou de uma outra pessoa, simplesmente da pessoa. O sobrenatural é uma coisa que vem do céu, é uma coisa que vem de Deus. Mas e aí? O sobrenatural, então, a gente vê uma vez na vida só. É uma coisa dificílima de encontrar. O sobrenatural é quando a gente vê, sei lá, uma montanha saindo de um lugar, sair voando. Ou será que a gente consegue ver o sobrenatural de Deus em muitas coisas, desde as mais pequeninas até outras grandiosas? A gente vai ver como que Jesus Cristo viveu o sobrenatural em um momento da vida dele que ele estava com dificuldade. Jesus, ele viveu dificuldades. O exemplo de Jesus para nós, ele é seguido e ele deve ser seguido por causa da autoridade que Jesus teve nesse testemunho, nessa vida que ele levou aqui. Porque a vida de Jesus, ela foi uma vida igual à minha, igual à sua. Jesus Cristo, ele não teve nenhuma vantagem em relação a nenhum ser humano. Quando ele veio para a Terra, ele deu um testemunho de uma vida correta, de uma vida santa, sofrendo as mesmas tentações que eu sinto, sentindo as mesmas dores que eu tenho. Até dor de barriga Jesus sentia. Tudo que a gente tem, Jesus sentiu e sofreu as mesmas tentações. Só que a diferença é que ele passou por tudo isso sem pecado. A Bíblia fala sobre isso. E aí a gente vai ver um pouco de como Jesus viveu o sobrenatural, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem, e ele estava vivendo naquela época. A gente vai ver no capítulo 14 de Mateus, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, que Jesus ele estava vivendo um momento de muita tristeza na vida dele. Era um momento de luto. Assim que o contexto é que assim que ele enviou os discípulos para um evangelismo, uma pregação, eles foram e voltaram. E quando eles voltam, coincide com a notícia que Jesus recebe de que o primo dele, João Batista, tinha acabado de ser morto, tinha sido assassinado. E aí Jesus ficou muito triste com isso. Jesus ele não estava blindado em relação à tristeza. Muito pelo contrário. E ele se sentiu entristecido com tudo aquilo ali. E aí ele toma a atitude que está lá no versículo 13. Mateus 14, 13. Que diz o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, que era a morte de João Batista, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé.
Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, Jesus Cristo, que estava entristecido com a morte do primo dele, ele fala o seguinte: ó, pegou os 12 discípulos, vamos pegar um barquinho, vamos sair daqui e vamos para outro lugar, porque a gente vai descansar. A gente vai deixar a nossa cabeça fora da multidão, fora das pessoas, fora da correria e vamos lá, porque eu tô de luto, eu vou descansar minha cabeça, vou descansar em Deus, eu vou orar. Só que ele não consegue cumprir isso. Ele vai até esse lugar isolado, mas as pessoas percebem que ele está indo para lá. Então uma multidão vai atrás de Jesus. No momento em que Jesus ele queria ficar sozinho, no momento que ele queria se distanciar, ele queria viver aquele momento ali, a multidão chega atrás de Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Ah, dá licença, me deixem, eu estou aqui passando minha dificuldade, eu estou aqui com o meu problema e depois a gente fala? Não. Quando Jesus Cristo ele viu aquelas pessoas, a Bíblia fala que ele se compadeceu de todas elas. Jesus olhou para elas e viu que elas eram como ovelhas que não tinham instrução, não estavam andando no caminho certo do rebanho. E aí Jesus Cristo, mesmo com a dor que ele estava sentindo naquele momento, ele pega e a Bíblia fala que ele cura todos os doentes que chegaram até ali. No momento de dificuldade, no momento de dor, Jesus Cristo deixa isso e ele toma uma atitude altruísta. Você sabe o que é altruísta? É uma atitude que você para de pensar um pouquinho em você e pensa nos outros. E Jesus Cristo ele toma essa atitude, deixa a dor dele um pouco de lado e começa a trabalhar para que essas pessoas recebam a cura que elas estão precisando. Jesus Cristo, ele ensina para a gente que em meio à dor, a gente é capaz sim de amar as outras pessoas. Por mais que você esteja vivendo algum momento de dificuldade, como nós estamos, a gente sabe que a gente está vivendo num momento difícil de doença, de quarentena. Você consegue deixar isso aí um pouquinho de lado para amar outras pessoas. E isso move o sobrenatural na sua vida. E move o sobrenatural na vida das pessoas que você está ajudando. Tem uma frase que é até um pouco famosa, que fala assim, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas também. E quando Deus está cuidando das nossas coisas, o sobrenatural acontece. Quando Jesus ele toma essa atitude altruísta, ele realiza pelo menos dois grandes milagres ali. E os milagres são sobrenatural de Deus naquele momento. Que ele cura todas as pessoas que estavam doentes, e ali ele faz, logo depois disso, é a história que a gente conhece como a primeira multiplicação dos pães. E ele faz, além de curar todos, ele faz 5 pães e 2 peixes se multiplicarem para alimentar milhares de pessoas. Então, o sobrenatural de Deus curou e alimentou com um milagre grande uma multidão de pessoas, através de uma atitude altruísta, de amor, de você olhar para a vida dos outros e ver que não é só você que tem problemas. Seus problemas podem ser grandes, podem ser enormes, mas tem outras pessoas que também têm problemas. E quando você demonstra amor, quando você demonstra esse carinho, essa preocupação, Deus move o sobrenatural através da sua vida. Beleza? Esse é o ponto número 1, que a gente, tomando atitudes altruístas, a gente pode ver o sobrenatural de Deus. Segunda coisa, a gente vive o sobrenatural de Deus através de um relacionamento pessoal com Deus Pai e com Jesus Cristo. A gente vai ver isso nos versículos 22 e 23 do mesmo capítulo. Fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então,
A primeira tentativa de Jesus de se afastar da multidão não deu certo. Ele fugiu, entre aspas, fugiu, mas mesmo assim as pessoas encontraram ele. Só que ele precisava daquele tempo sozinho com Deus. Ele precisava ter esse particular com Deus. E aí, quando ele ajuda todas aquelas pessoas, ele não se esquece disso. O ego dele não foi inflado em orgulho. Como, eu fiz a minha parte hoje, eu já ajudei outras pessoas, então eu posso dormir tranquilo. Não. Ele fez tudo aquilo por amor, ele fez tudo aquilo ali pela misericórdia, pelo carinho dele com as pessoas, e depois que acabou, ele voltou ao plano dele. Eu ainda preciso do meu particular com Deus. Eu ainda preciso estar sozinho com o meu pai, porque ele precisa me ajudar nessa tristeza que eu estou sentindo. Ele precisa me ajudar nesse problema que eu estou passando. E aí, Jesus monta uma estratégia. Ele, logo no finzinho da tarde, quando o pessoal da multidão já tinha comido, já estava indo embora, Jesus ele fala para os 12 apóstolos: ó, pega esse barco e vai, entra aí no mar e depois a gente se encontra. Ele não dá mais informações e aí os discípulos vão e ele sobe num monte e ele passa ali a madrugada toda orando. E aí a gente entende como que a gente vive o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus está muito alinhado com o nosso relacionamento com Deus. Jesus entendeu que para viver o sobrenatural de Deus, não adianta viver um relacionamento, oi Deus, tchau Deus. Um relacionamento acenando de longe para Jesus. Mas ele entende que para viver o sobrenatural, você tem que ter um relacionamento próximo com o Pai. E é isso que ele faz. No momento de dificuldade da vida dele, no momento que ele estava vivendo uma tristeza profunda, muito grande, ele consegue deixar tudo de lado e passar a madrugada inteira orando a Deus. E ele entende como que isso fortalece a fé, como que o pai, a gente não sabe o que que ele conversou com o pai, mas a gente entende que no momento de dificuldade, Jesus sabia que ele tinha que correr para aquela direção. Jesus sabia que o socorro dele estava ali junto com o Pai naquele momento. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que viver em comunhão, que a gente tem que estar junto com os outros, para a gente viver o sobrenatural ajudando, fazendo milagre na vida dos outros, com amor, com carinho. Mas tem muitas vezes em que você tem que viver o sobrenatural no seu particular com Deus. O sobrenatural de Deus está totalmente envolvido com o seu relacionamento com Ele. E para viver o sobrenatural, você não pode ter um relacionamento distante. A programação que a gente tem, até os cultos ou as aulas, elas são bênção na sua vida. Mas você não pode depender só disso, só dessas programações, para estar envolvido com Deus. O seu relacionamento particular é fundamental. Para você viver realmente uma vida sobrenatural com Deus, você tem que buscar isso todos os dias. E muitas vezes essa busca, ela é particular e ela é sozinho. Jesus Cristo ele ensina a gente como orar. Ele fala que você tem que ir para o seu quarto, trancar a porta e falar com Deus. E o Deus que vem em secreto, ele te recompensa. As outras pessoas não precisam ver o que você está fazendo. Você não precisa fazer obras públicas para Deus te recompensar. Muito pelo contrário. Quando você faz essas obras públicas, a Bíblia fala que você já foi recompensado. Mas quando você faz em secreto, quando você ora, quando você busca Deus em secreto, aí esse Deus que te vê em secreto, ele te recompensa. E ele te recompensa fazendo você viver o sobrenatural. Ele pega a dor que você tem, ele pega o mal, o luto ou os problemas que você tem e transforma eles. Você deixa o que é pesado para Deus e você pega o que é leve dele. Você pega a compaixão de Deus e isso transforma a sua vida. Você deixa o que é mal e Deus transforma o que é bom, o que é mal em uma coisa boa. E isso é viver o sobrenatural de Deus.
Amém? Espero que vocês estejam entendendo e vamos aí para o último ponto, que a gente vive o sobrenatural olhando para Jesus no meio da tempestade. E aí, Jesus, então, ele estava ali no monte orando e os discípulos estavam onde? No barquinho. Só que esse barquinho estava de noite no meio do mar, com uma tempestade enorme em volta deles. E Jesus orando e o pessoal no barquinho. E o barquinho afundando, e o barquinho virando para cá e para lá e para cá e para lá. E os discípulos ficaram apavorados. Eles não estavam vivendo o sobrenatural, eles estavam vivendo o natural. Aquilo que as ondas e o vento estavam fazendo com eles, eles estavam vivendo. E eles estavam desesperados com tudo aquilo ali. E aí Jesus nos ensina que viver o sobrenatural é olhar para ele nesses momentos de dificuldade. Os discípulos, eles estavam ali no mar da Galileia e Jesus olhou aquilo ali e Jesus começou a caminhar na direção deles. E a gente vai ler rapidamente a partir do versículo 25. A gente vai ver o que aconteceu. Era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Então, no meio daquela tempestade, vem Jesus andando sobre as águas. E qual que é a primeira reação dos discípulos olhando as coisas todas naturalmente? É um fantasma! Então, Jesus chegando perto deles, mesmo assim eles acharam que a situação estava piorando. Imagina você no meio de uma tempestade, tudo afundando, um fantasma chega do seu lado. E aí eles olharam toda aquela situação ali e não conseguiram enxergar o sobrenatural. Eles não conseguiram ver que era Jesus que estava chegando perto deles. E só um parênteses, foi Jesus que mandou eles para o mar, viu? Foi Jesus que falou para eles irem. Isso mostra que nem tudo são flores na nossa vida, não. Jesus pode mandar você fazer uma coisa e mesmo assim essa situação ficar meio complicada. Os discípulos eles foram para o mar em obediência a Jesus. E mesmo assim aquela tempestade chegou. E logo depois que eles viram Jesus e acharam que a situação toda tinha piorado, eu lembro de uma frase de um famoso, o Bruce Wayne, famoso Batman. Ele fala assim: "A noite ela é mais escura pouco antes do amanhecer." O sábio Batman falou isso. E é verdade. Pouco antes do sol clarear é o momento que o dia fica mais escuro. Quando a madrugada está ali 4, 4:30 da manhã, tá quase o sol aparecendo, fica mais escuro. Então, se as coisas, você acha que você está andando no caminho certo, se você está em obediência a Deus e as coisas estão só piorando, calma. Jesus está chegando. Por mais que você não consiga ver, perceber que é Ele, fique tranquilo. Logo mais Ele vai entrar no seu barco. E aí é o que Jesus faz com eles. Ele se aproxima e aí Pedro, ele tem uma atitude. Jesus fala: "Calma, não é fantasma nenhum. Isso nem existe. Sou eu que estou chegando perto de vocês." E aí Pedro, ele tem uma atitude bem ousada. Fala assim: "Jesus, se é você mesmo, deixa eu andar sobre as águas com você." E Jesus fala: "Vem." E Pedro, quando ele começa a andar na direção de Jesus, ele firmou o primeiro pé e viu que dava certo. E aí ele vai o segundo pé, o terceiro, o quarto. Mas em algum momento, Pedro ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas.
Tem uma frase engraçada do pastor Cláudio Duarte que ele fala que Pedro estava andando naquela direção, só que aí ele parou e pensou: nossa, isso aqui é perigosíssimo. E aí, quando ele pensa que era perigosíssimo, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do sobrenatural e começou a olhar para o natural. Ele começou a olhar para as ondas, para o vento, e esqueceu que Jesus estava lá em cima da água. E aí, quando ele se distrai, ele começa a afundar. Mas aí é que Jesus se aproxima e chega mais perto de Pedro. É o momento que ele pede socorro. Quando ele tomou a atitude de fé, ele estava longe de Jesus. E ele começou a caminhar. E quando ele afundou, ele falou: socorro, Jesus, me salva. Foi aí que Jesus chegou mais perto dele e segurou na mão dele e puxou ele da água. Viver o sobrenatural é isso. É olhar para Jesus mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às situações difíceis da vida. Olhar e ter fé que Jesus ele vai chegar sobre as águas para resgatar a gente, para salvar a gente. E uma música que falou muito comigo essa semana chama Move o Sobrenatural, do Israel Salazar. E na estrofe principal no refrão da música, ele fala isso. Jesus nos ensina a viver o sobrenatural. Nos ensina a andar sobre as águas. Depois você pesquisa essa música, é bem bacana. E é bem isso. Viver o sobrenatural é um processo contínuo. Que você aprende um pouco hoje, aprende um pouco amanhã, aprende um pouco depois de amanhã. Viver o sobrenatural é buscar todos os dias a palavra de Deus e a presença de Deus. Rapidinho para finalizar, eu vou contar um pouquinho de como está sendo essa quarentena para mim. Que em muitos momentos foi muito difícil. Ficar em casa sozinho, em alguns momentos, me deixou bastante triste, bastante preocupado. E eu via isso muito porque eu perdia o foco totalmente. Não conseguia ler, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E muita indisposição, muita preguiça, não queria fazer nada. E eu precisava viver o sobrenatural de Deus. E aí Deus me deu um caminho, me deu uma luz. Se conversa com algumas pessoas. Vai lá, a Bíblia fala sobre conversar com outras pessoas, se abrir para pessoas confiáveis, confessar os pecados e confessar as dificuldades da sua vida. E aí eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, conversei com o Léo, que me ajudou muito, e lá me fortaleceu e eu consegui andar melhor. Só que essa semana de novo eu fiquei meio para baixo. Eu não conseguia, sentava na frente do computador, não conseguia fazer o que eu precisava e não queria fazer nada e tudo mais. E a tempestade começou a me sufocar, me sufocar. Mas graças a Deus, Deus me levou a viver o sobrenatural dele. E o sobrenatural dele na minha vida não foi que caiu R$ 1 milhão na minha conta, nem que meus problemas sumiram. Não. O sobrenatural de Jesus na minha vida foi que ele me resgatou daquilo ali que eu estava precisando. Eu consegui orar, eu consegui encontrar Deus no secreto. E aí ele me afagou, ele me deu carinho. E graças a Deus ele me tirou daquilo que eu estava vivendo. E eu posso estar aqui com vocês, talvez ajudando vocês um pouquinho mais. Ajudando vocês a fortalecer um pouquinho a fé, como a minha foi fortalecida por outras pessoas. E espero que esse vídeo tenha sido abençoador na sua vida. Lembre-se disso. Quando você tiver com problemas, Jesus é o primeiro que vai chegar ali para te resgatar. Quando você estiver afundando, chama Jesus, que ele vai te tirar das águas. E quando ele te tirar, não esqueça das outras pessoas, porque tem muitas outras precisando de ajuda também. E Jesus Cristo que está dentro de você é a chave para salvar o mundo. É a chave que pode nos tirar das prisões, é a chave que pode nos dar a salvação. Muito obrigado pela presença, por todos que assistiram, pela presença comigo até aqui o fim do vídeo. E eu só queria dar um recado bem rápido.
Você sabia que você pode evangelizar muitas pessoas aí onde você está? Deixa o like aqui nessa publicação, comenta, se inscreve no canal, que isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo bom. E tudo isso que foi feito em adoração e louvor a Deus pode chegar em mais pessoas. E o YouTube compartilha com um novo leque de pessoas. Então faça isso. Deixa aqui nos comentários, conversa com a gente, busca a gente lá nas redes sociais, que a gente quer estar perto de vocês. Até mais, abração.